Saiu o episódio 6 de Agatha Desde Sempre, e se alguém tinha alguma dúvida que essa série é uma sequência direta de WandaVision, tá aí, serviu até para explicar coisas que ficaram abertas em WandaVision. É esse o tipo e o nível de conexão que a gente espera das séries e dos filmes da Marvel Studios. Esse negócio de um monte de série, de filme todo independente, nada se conecta com nada, que foi o que reinou durante a fase 4, deixa isso pra trás. O grande diferencial da Marvel Studios são essas histórias mega interconectadas e estamos aí vendo isso ser recuperado em Agatha Desde Sempre. Vamos conversar sobre esse episódio. No final eu dou as minhas notas. E esse foi o episódio mais longo da série até agora, 49 minutos, com o título Um Ser Familiar, já denunciando que vai ser totalmente focado no jovem. Afinal, a Agatha tinha considerado ele como um familiar dela, ou seja, um bicho de estimação. Mudaram até o banner da série no Disney Plus para ficar com a cara dele. Tipo, a série se transformou na série do Wicano, e é isso, aceita. Se você é novo aqui no canal, deixa eu me apresentar. Olá, como vai? Tudo bem? Eu sou Miguel Loquia e esse aqui é só o meu primeiro vídeo de análise, tá? Depois vai sair o meu vídeo desmontando esse episódio, que é bem bacana. Quem é inscrito no canal já conhece. Se você não for, pô, já se inscreve aí para fazer parte da família Loquia. Vai ser ótimo ter essa conversa com você também. Já deixa o like no vídeo aí também para dar aquela força. E esse aqui é um daqueles clássicos episódios de flashback, que toda série televisiva tem isso na temporada. E olha só, até olhando por esse ângulo, a Agatha está se provando como uma das primeiras, se não a primeira série da Marvel Studios pro Disney Plus, que de fato tem uma linguagem de TV, e não um filme dividido em 6 partes, que é o que acontecia geralmente nas séries anteriores. Pô, aqui nós estamos vendo uma estrutura serializada de ótima qualidade, equivalente ao que nós veríamos em outros canais de televisão e streaming. Então, assim, pelo jeito, a Marvel Studios ter se dividido em Marvel Television, Marvel Animation, enfim, ter separado direitinho os setores, tá rendendo bons frutos. E nós começamos vendo que o William Kaplan cresceu como um judeu. Acompanhamos ali o bar mitzvah dele, que não teve a propósito um vídeo dele na baleia. Quem pegou a referência pegou. Mas se conecta a uma conversa que ele teve com a Alice Wu, onde a Alice diz que quando ela tinha 13 anos aconteceu muita coisa, e ele também, pô, o bar mitzvah acontece quando tá com 13 anos. E a Lilia Calderu tava na festa ali, em uma barraca de adivinhação. E a primeira grande revelação do episódio é que foi a Lilia Calderu que meteu o sigilo no garoto. E logicamente não se lembrou disso, nem se lembrou dele. Mas por que ela fez isso? Certamente, porque ela viu o futuro dele. Viu que ele possivelmente correria perigo nas mãos de outra bruxa e por isso tentou protegê-lo. Agora eu fiquei ainda mais curioso por aquelas falas misteriosas da Lilia Calderu em episódios anteriores, onde a mente dela parecia estar sofrendo um deslize temporal e falando algo fora do tempo. Várias daquelas falas sem sentido dela podem ter a ver com coisas que ainda vão acontecer com o próprio Wicano. Eu adorei essa revelação porque surpreendeu todo mundo, já que as principais teorias eram que o sigilo tinha sido colocado pela própria Feiticeira Escarlate, ou pela Agatha, ou pelo próprio jovem. Porém, sendo a Lilia quem colocou o sigilo, fez muito sentido, talvez até mais sentido do que as outras teorias. É assim que se subverte expectativas. Não é fazer os fãs acreditarem em uma coisa e no final ser algo pior. Não, tem que superar as expectativas, e eu acho que essa revelação superou expectativas sim, porque também estabelece uma relação de certa forma mais forte entre as outras bruxas e o jovem, e não só entre a Agatha e o jovem. Isso até levanta uma questão, né? O jovem conhecia a Lilia Calderu do bar mitzvah dele. Na verdade, não. Afinal, quem encontrou a Lilia foi o William Kaplan, e não o Billy Maximoff. Depois que trocou-se a alma ali, as memórias não continuaram. E por falar nisso, teve a cena muito boa, na verdade, do Kaplan morrendo
e o Maximoff surgindo através dele. Foi uma cena muito bem feita, porque ficou assim, claro, sem deixar dúvidas, que um morreu e o outro nasceu, um conceito que poderia ser muito, mas muito confuso, muito complicado de explicar, e ali conseguiram explicar assim, facilmente. Já tirando também a responsabilidade da Feiticeira Escarlate da história. Foi a própria alma do Billy que renasceu, sem a ajuda necessariamente da mãe. Eu aposto que vão ter vários vídeos na internet sincronizando as duas cenas. O momento que o pequeno Billy Maximoff desaparece dentro do Rex e o momento em que a alma dele ressurge dentro do corpo do Billy Kaplan. Extremamente fiel aos quadrinhos e é outro acerto gigante do episódio e da série como um todo. É assim que se adapta a quadrinhos. Sabe, muitas vezes em filmes e séries nós vemos as histórias dos quadrinhos sendo adaptadas para um troço horrendo, assim, totalmente desrespeitado. Simplesmente na intenção de chocar o fã, surpreender o fã. E eu acho que isso é muito barato, é muito tosco. Se é para surpreender, que seja algo que construa em cima da história já estabelecida no material original, e não que destrua aquilo, deturpe aquilo, como se o material original fosse tosco demais, nunca fosse bom o suficiente para ser adaptado. Essa reencarnação do filho da Wanda é uma aula de como se trabalha histórias em quadrinhos em adaptações. A Alice Wu aparece ali para socorrer como uma policial. Ela já havia dito na série que tinha sido policial. E o fato dela não se lembrar dele depois faz muito sentido, afinal passaram-se 3 anos. Muita coisa deve ter chamado a atenção dela na carreira dela, e ela facilmente esqueceria a fisionomia de um garoto em um acidente. Mas achei muito interessante como eles foram conectando todas as bruxas, fazendo todas se encontrarem com um jovem em um momento ou em outro, antes de todos se reunirem para o caminho das bruxas. Ao chegar na casa dos novos pais, o cachorro estranha porque afinal, não é a mesma pessoa. Tem outra alma ali dentro e vem logo toda aquela mística de que cachorro vê espírito. E imediatamente tá o menino lendo mentes. Bom, já dentro lá do Rex criado em torno de Westview, ambos os filhos da Feiticeira Escarlate haviam demonstrado poderes. Mas daria até para interpretar que, eles tinham poderes porque era tudo dentro de uma realidade que a mãe deles criou. E ela podia criar qualquer coisa. Mas, ao sair da realidade e surgir em outro corpo, o garoto continuou com poderes, o que indica o seguinte: assim como nos quadrinhos, no UCM ele pode estar descaradamente sendo apresentado como um mutante também. Isso já levanta algumas dúvidas interessantes, do tipo, o corpo do Billy Kaplan, que é o garoto que morreu, também era mutante? Afinal, a mutação é um gene, não é algo que vem do espírito. E será que ele teria uma mutação idêntica aos poderes do Billy Maximoff, como foi criado lá pela Wanda dentro de Westview? Acho que a forma mais fácil de explicar isso é que a mutação tenha se transferido com a alma do Billy Maximoff também. É a forma mais simples. Mas isso também traz uma questão. A Wanda, lá dentro de Westview, com a sua mágica, de fato, criou a alma dos filhos. Ou pelo menos encarnou almas ali naquela ilusão dela, como se fossem filhos dela e do Visão. Todas essas são questões bem interessantes que talvez nunca sejam explicadas no universo da Marvel. Mas é muito trágico, não é? Vamos concordar o quão trágico é o fato de que a Feiticeira Escarlate atravessou universos tentando se reencontrar com seus filhos, quando, no fim das contas, pelo menos um dos filhos dela estava ali do lado. Mas ela não sabia, nem ninguém sabia na real. Porque afinal, o Billy aceita a sua vida ali na família Kaplan, sem ter nenhuma memória de que ele era o filho daquela família, mas também sem entender que ele era de fato. Fica evidente que ele não lembrava da vida que ele teve junto com a Feiticeira Escarlate e o Visão em Westview. Isso ajuda a explicar muitas coisas também, incluindo a motivação dele. Não tem muito porquê ele sair atrás da Feiticeira Escarlate nem do Visão, porque ele não tem essa conexão de pai e filho com esses dois. Porém, faz sentido ele ir atrás do Tommy, que é o irmão dele e pode ter passado pela mesma experiência, ou seja, uma pessoa com quem ele pode se relacionar no mundo real. Toda a história dele pesquisando sobre o seu possível passado e teorizando quem ele seria, eu achei bem interessante, incluindo o fato dele
já ser fã, ou pelo menos seguir no YouTube, a Jennifer Kale. Essa cena explica por que lá no momento de recrutar a Jennifer, ele sabia dos podres dela. Lógico que ele sabia, ele seguia ela nas redes sociais. E é nesse momento que muita gente pode pensar, nossa, muita coincidência, como assim? Todas as bruxas se encontraram com o jovem antes da série começar. Isso aí foi demais, estão forçando. Eu particularmente não senti isso. Até porque o fato do jovem já ter tido algum tipo de contato com as outras bruxas antes, não foi nenhum tipo de solução barata do roteiro para avançar a história ou resolver um momento de conflito. O fato de todas as bruxas já terem tido algum contato com o garoto, pelo contrário, pode mostrar como esses personagens já estavam, de certa forma, destinados a se unirem em algum momento, e é algo que tem tudo a ver com o tema de magia e de bruxaria. E aí a gente começa a receber uma enxurrada de explicações sobre WandaVision. Buracos, furos, coisas que ficaram sem explicar direito naquela série, começam a ser esclarecidas aqui. Por exemplo, os cidadãos normais continuaram sem ter a menor ideia que a Feiticeira Escarlate foi responsável por Westview. Fora os próprios cidadãos de Westview que foram afetados pela feitiçaria dela, as pessoas não pareceram se importar muito com isso, pelo menos não de acordo com o que o namorado do Billy falou. E o Evan Peters, caramba, voltando como Ralph Bonner. Já havia uns rumores aí pela internet de que o Ralph Bonner iria aparecer de novo na série da Agatha, mas eu acho que ninguém esperaria que fosse assim. A participação dele foi chocante em WandaVision, porque afinal o Evan interpretou o Mercúrio nos filmes dos X-Men, mesmo papel que a Feiticeira Escarlate obrigou ele a fazer. Porém, foi revelado no fim da série que ele era só um aleatório, um morador lá de Westview, que a Agatha começou a controlar. E segundo ele, controlou ele como se fosse o marido dela, traumatizou ele mais do que os outros que foram controlados só pela Feiticeira Escarlate, e saiu da experiência pesadamente traumatizado. Lembrando que matou o cachorro lá da família, um mistério que estava no ar. Enfim, as falas dele ali foram de fato WandaVision finalmente explicado, sabe? Vieram para tapar todos os buracos que deixaram. E gente, deve ser muito maneiro assistir WandaVision e depois assistir a Agatha completo, porque uma série complementa a outra de forma excelente. Vale lembrar aí, para quem tem boa memória, que na época de WandaVision saiu na internet uma cena deletada que mostrava o Ralph Bonner fugindo de Westview, usando ainda uma tornozeleira de prisão domiciliar, como se fosse ele, a testemunha desaparecida do agente Wu, que é quem ele estava procurando no primeiro episódio que apareceu. A aparição dele aqui em Agatha acho que não descarta completamente essa possibilidade, mas vale sempre lembrar que cenas deletadas foram deletadas por um motivo e não podem ser consideradas parte oficial da história dos filmes e das séries. O Billy define como objetivo encontrar o seu irmão, né, o Tommy, e vai lá atrás da Agatha por conta do caminho das bruxas que ele pesquisou e não sei o que. É muito curioso que todas essas infos tenham livres na internet, né? A pessoa dá um Google, acha uma Wikipédia explicando quem são as bruxas que existem. Eu acho muito bom, tipo, no mundo dos Vingadores, facinho encontram bruxas de verdade, é só dar uma pesquisada. Mas enfim, eu acho que o melhor dessa sequência foi nós vermos finalmente por trás da ilusão da Agatha. Uma parada que ficou um pouco confusa lá no primeiro episódio. Nossa, o que ela tá vendo? Como é que os outros estão reagindo? Agora a gente sabe. Tipo, as pessoas em torno da Agatha podem reagir como quiserem, mas a Agatha vai ver e ouvir o que ela quiser dentro da ilusão. Por isso que os vizinhos achavam que ela estava maluca. Às vezes ela podia conversar com o vizinho falar sobre outra coisa, mas ela escutar aquilo que a ilusão dela permitia. Um detalhe legal é que ela tá com a camisa da reunião familiar dos Bonner. Possivelmente aquela casa que ela tá é a casa do Ralph Bonner, que ela tomou conta e pronto, já era. Não podia ter ficado mais claro a forma como funciona os sigilos, né? Afinal apareceu ele falando, então de fato são as bruxas que não podiam ouvir ele. Tanto que ele diz com todas as letras, eu sou o Billy Maximoff, ele já se aceitava como Maximoff. Mas a Agatha não ouvia nada. Então toda aquela teoria de que o sigilo era um M de Maximoff para Feiticeira Escarlate, como se tivesse sido ela quem colocou o sigilo,
caiu por terra total. Mas ainda fez bastante sentido. O que me deixou a dúvida é, o sigilo nele era um bloquinho, né? Tipo uma peça de dominó que ele carrega. E quando ele destruiu a pecinha, o sigilo se foi. Peraí, as outras bruxas não tinham nenhuma noção que sigilo era assim, não? Era só revistar o garoto, achar o sigilo e destruir ele. Será que ele poderia ter deixado o sigilo em qualquer lugar aí do mundo e ninguém iria encontrar? Fora isso, ficou muito claro o funcionamento desse feitiço. Ele mesmo não devia saber para que aquele amuleto servia, até se encontrar com outras bruxas e ver que o seu segredo estava protegido. Mas enfim, de volta ao caminho das bruxas, a Agatha simplesmente se arrasta para fora. Não, sem sacanagem. Foi muito fácil, muito fácil. Se a Agatha conseguiu se arrastar, as outras não vão conseguir também? Porque assim, a gente já sabe por trailers e tal que a Jennifer Cale e a Lilia Calderu vão sobreviver a essa situação. Talvez o início do próximo episódio seja isso, mostrando elas sobrevivendo. Mas essa não é a única coisa que esse finalzinho deixa em aberto. Todo o papo do Wicano com a Agatha é bem interessante porque dá pra ver que tá um falando do outro sem saber que tá falando de si mesmo. Quando a Agatha diz pro jovem, pô, você matou, quebrou as regras para sobreviver. Ela tá até com lágrimas nos olhos, porque foi isso que ela sente que ela fez. No final do episódio anterior também aconteceu algo similar com o Wicano, dizendo que nunca machucaria os outros para alcançar o seu objetivo. E logo em seguida ele machucou os outros, né? Jogou as bruxas pro meio da lama. O que traz de volta a questão por que ele jogou as outras duas bruxas pra lama, né? Talvez quando ele se revelou, tenha ficado com medo das bruxas se voltarem contra ele e aí quis tirar elas do caminho. Talvez ele se arrependa disso e ele próprio salve as outras bruxas. Seria interessante de ver também. Agora, a Agatha deduz o que o Wicano tá procurando. O Wicano é o jovem, tá? O Billy Maximoff, só para deixar extremamente claro caso alguém esteja perdido, porque cada hora eu tô chamando ele de um nome. E ela deduz que o jovem tá procurando o irmão dele, o Tommy. Mas acho que a grande questão é a seguinte: é isso que ele vai encontrar no final? Afinal, o caminho das bruxas te dá o que você precisa, não necessariamente o que você quer. Por enquanto, as melhores teorias estão sendo confirmadas. Será que vamos ter a confirmação do retorno da Feiticeira Escarlate no fim dessa série? Assim, Mephisto, só falta você chegar, meu amigo, porque todas as outras pontas soltas de WandaVision estão sendo reparadas. No finalzinho, depois que tudo acontece, ainda me ficou a sensação de que, assim como esse episódio foi um clássico flashback do Billy, nós talvez tenhamos em breve um flashback da Agatha também. Talvez no próximo desafio, porque assim a série vai resolver muitas coisas. Primeiro, responder o tal passado sombrio da Agatha com o filho desaparecido, responder como é que ela conseguiu o Darkhold, responder qual a relação dela com a Rio, afinal de contas, e por que ela se sente obrigada a ser má o tempo todo. Acho que esse flashback da Agatha vai servir também para conectar muito mais ela ao jovem, já que agora eles estão em atrito, mas claramente a série está caminhando para uma situação onde a Agatha e esse jovem vão acabar amigos, aliados, talvez até mentora e aprendiz em algum aspecto. Mas não vamos esquecer, como eu mencionei dela, né, a Rio. Onde está a Rio Vidal? Ela sumiu, estava no último desafio, não saiu para o caminho? Cadê ela nessa confusão toda? Estou com um pressentimento de que todas as bruxas restantes vão se reencontrar, vai ter briga e eu estou muito feliz que um episódio como esse, que basicamente explicou o passado, tá acontecendo agora, um pouquinho depois da metade da temporada. E a Marvel não decidiu só frustrar a gente com um flashback assim quase no episódio final. Vamos para as notas, mas se você não se inscreveu, já se inscreve logo. E deixou o like? Personagens, nota 8. Ambientação 9. Visuais 8. História 9. Com final 8. E uma nota crítica, me apegando aos detalhes, acho que seria o 8.5, mais uma nota de fã. Você que curte a Marvel e tá sem fazer nada, é um 10. Essa série tá se superando e esse episódio é um presente para fãs de quadrinhos. Comenta aí o que você achou, vamos trocar essa ideia. Aqui do lado tem outros vídeos para você assistir. Muito obrigado pela sua companhia fenomenal. Eu sou Miguel Loquia e a gente se vê na próxima.